houvesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhe mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto, ou uma grande obra, e não posso descer, ou eu não posso parar. Porque para a obra, para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, e até nomeou profeta para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Versículo 9: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Amados, diga para o teu irmão que está o mais próximo de você, diga para ele: a carta já foi assinada. Diga com convicção: a carta já foi assinada. Quem tem glória a Deus aí, pode tomar teu assento. Pelo rei Nabucodonosor, e passaria um período de 70 anos cativo na Babilônia, porque o povo de Israel era um povo desobediente à voz do Senhor, e todo filho que é desobediente, ele merece um castigo. Sim ou não, igreja? Sim. Então a nação de Israel, como a nação de Judá, era desobediente ao Senhor. Então o Senhor levanta o profeta Jeremias, e Jeremias profetiza que eles serão levados para a Babilônia. Segundo a palavra do profeta Jeremias, as nações foram levadas para cativo na Babilônia. Só que Deus, o Deus de misericórdia, o Deus ao qual nós servimos, Ele sempre tem um escape. Ele sempre tenta restaurar o teu povo. Da mesma forma, Ele mandou o profeta Jeremias falar que o povo iria cativo
manda o profeta falar que depois de 70 anos, Deus iria trazer o seu povo de volta para Jerusalém. Então se passam os 70 anos, o reino agora da Síria, os persas, vai derrotar o reino da Babilônia, e os sírios, os persas, vão governar e vão mandar os judeus voltar para a sua cidade de Jerusalém para poder reconstruir os muros da cidade, e assim também como o templo que estava destruído por Nabucodonosor. Então, amados, a nação de Israel, que estava dividida entre duas nações, que é a nação de Judá, reino sul, com a nação de Israel, reino norte, vai se unificar novamente. Só que, porém, vai voltar agora, depois de 70 anos, para a cidade de Jerusalém, para poder reconstruir a cidade com os muros de Jerusalém. Só que a metade da população da nação de Israel fica morando em Suzã, no reino persa. E é interessante, amados, que Neemias, ao qual vai ser ministrado nessa noite, não se fala se Neemias foi levado cativo, mas tudo indica que Neemias nasceu no cativo. Neemias nasceu na Babilônia. Então, amados, se passa o período e Neemias agora está trabalhando para o rei Artaxerxes, o rei de Suzã agora. A Bíblia vai nos relatar que Neemias está dentro do palácio, servindo o rei que estava governando naquela época. E a Bíblia nos relata que Neemias era o copeiro do rei de Suzã. Diga comigo, Neemias, copeiro do rei de Suzã. Glória a Deus. O homem de confiança do rei Artaxerxes. Amados, o copeiro, ele tinha a responsabilidade de servir ao rei em tudo que o rei fosse degustar ou beber. Neemias era o responsável de beber uma taça de vinho antes do rei de Suzã, porque de repente o vinho ou a bebida poderia estar envenenado, e Neemias estava em uma posição que pudesse tomar aquele vinho, e se Neemias não morresse, o rei de Suzã, ele estava liberado a degustar um suco da videira. Então Neemias cria-se uma proximidade maior com o rei de Suzã. Só que passa um período, os irmãos de Neemias, e a Bíblia vai nos dizer no capítulo 1 que Anani, um dos irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e ele lhe perguntou acerca dos judeus, dos seus compatriotas que estão lá em Jerusalém. Só que Anani, ele não veio com uma notícia muito boa e nem agradável para Neemias. E quando Neemias fica sabendo dos seus irmãos que os seus compatriotas não estão nada bem, porque a cidade estava em ruína, a cidade estava ateada a fogo, a cidade estava sendo saqueada, porque os muros estavam destruídos. Ou seja, os compatriotas não estão nada bem em Jerusalém. E a Bíblia vai nos relatar que quando Neemias fica sabendo do que está acontecendo na cidade de Jerusalém, quando Neemias fica sabendo o que está acontecendo com os seus compatriotas que estão lá em Jerusalém,
A Bíblia vai nos dizer, Paulo Ricardo, que Neemias vai entristecer profundamente pela notícia dos seus irmãos, pela notícia dos seus compatriotas que estão em ruína em Jerusalém. Só que o que me chama a atenção, pastora Juliana, é que quando Neemias ele fica sabendo como está a situação dos seus irmãos, a Bíblia vai me dizer e vai relatar que Neemias se compadece pela dor do seu irmão. Quando Neemias se compadece pela dor do seu irmão, a Bíblia vai dizer que Neemias vai orar pelos seus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que Neemias vai jejuar pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos. E o que eu acho interessante nessa passagem, pastora Juliana, que tem muitas pessoas que ficam sabendo das coisas que estão acontecendo com o seu irmão e nada faz para poder mudar a situação do seu irmão, do seu compatriota. Tem pessoas que recebem notícia de como está fulano e como sabe da notícia que fulano não está nada bem, que a cidade de Israel não está nada bem, que a cidade do Rio de Janeiro não está nada bem, que a cidade de Macaé não está nada bem, que a igreja em Tempa não está nada bem. Não se compadece, não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de meter a mão na causa da igreja, na causa do seu irmão. Ei, eu venho com uma notícia da parte de Deus. Se você não se compadece do seu irmão, se você não se compadece da obra que Deus te designou, eu venho falar da parte de Deus, que a caravana que vai sair para Jerusalém, infelizmente você não vai poder fazer parte. Se você não se compadece, se você não ora por teu irmão, sabendo do que ele está se passando, sabendo do que ela está se passando, se você não jejua pelo teu irmão, se você não jejua pelo propósito da igreja, se você não jejua pela tua empresa, se você não jejua pelo seu trabalho, se você não ora pelo seu patrão, se você não ora pelo teu pastor, se você não ora pelo corpo de obreiro, se você não ora pelo teu irmão que está à direita, que
Neemias fica sabendo da notícia dos seus irmãos. Está triste por eles. Mas Neemias sabia de aonde Deus tem colocado ele para servir. Neemias estava triste, mas sabia muito bem da responsabilidade que ele tinha dentro da casa do rei.
aonde tem guardado depósito de madeira, porque o que eu precisar para poder reconstruir, eu posso pegar. Amado, eu faço uma pergunta: construir é fácil, sim ou não? Só que para construir, você precisa ter um projeto. Porque o rei não vai te dar casa se você não tiver um projeto. O rei só vai liberar carta para quem já tem um projeto na mente. É esse o projeto mesmo que você está falando, que você está sonhando, que você viu em visão. É esse projeto que você contou para fulano, contou para ciclano, mas que vai dar certo nada. Mas não se preocupa não, porque quem vai ensinar a carta vai dar o material para poder pôr. Aí o rei, tá bom, David, você precisa de carta, então toma a carta. Assinou a carta. Você já reparou? Eu vou terminar. Em tudo que nós for fazer, sempre levando uma oposição. Você vai reformar sua casa, tá, o vizinho tá fazendo muito barulho. Tá caindo tijolo aqui, pedaço de tijolo aqui, na minha casa. A oposição é para fazer você parar, você desistir daquilo que Deus te deu. Só que nessa noite não, Sambalate, Tobias, Gesem, tu vai pegar a carta com autorização assim: Deus assinou e eu vou construir. Como Sambalate lá quando você estiver construindo, tentar querer paralisar, você vai pegar a carta com autorização assim: olha, Senhor, quem assinou foi o rei. Diga pro teu irmão, tu não vai parar não, porque quem te chamou ele garante. Oh meu Deus, mas fazer a obra não é fácil. Vou ter que parar, o relógio parou. Já são 9 e pouco. Vou só falar um negócio para nós embora. Em 2 Reis, capítulo 4, tem uma passagem da mulher de Suné. Ela vê Eliseu passando, indo e voltando. Ela olha para o marido e vejo que aquilo ali é um verdadeiro homem de Deus. Vamos fazer alguma coisa para que nós podemos receber o homem de Deus em nossa casa? Ela faz tudinho, recebe ele, vai e volta. Depois ela fica tão feliz com a presença dele, com a presença do homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para que ele possa repousar, mais um quartinho de repouso. E o homem de Deus, ele fica feliz pela recepção. Quem é que não gosta de ser bem recebido? Eu gosto. Quando você é bem recepcionado, dá vontade de voltar naquele lugar, né? Aquele lugar não é tão aquele lugarzão, né? Mas a recepção é amorosa. Gostei daquele rapaz, muito simpático, né? O lanche não é nem mais da simpatia, vou voltar lá. Então o profeta ficou. Você tem que abençoar essa mulher. E ele estava procurando algo para que possa abençoar a mulher. Então um dia assim falou assim: olha, meu senhor, ela não tem filho. Tá bom. Vou profetizar. E até o final do ano tu vai gerar. Eita! Gerou. Passa-se um tempo, o menino cresce. O menino cresceu. Pastora Juliana, pastor Nilson. Quando o menino cresce, ele decidiu: vou ao campo, aonde está
que quando ele chega no campo, que simboliza trabalho, ele grita: ai, minha cabeça. Fica um pouco de alguns cristãos que quer trabalhar, mas não quer ter tudo. Eu vou pegar na obra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando começa a fazer, ai, minha cabeça. Eu não sabia que dá tanto trabalho assim fazer isso. Meu Deus, aleluia. Ei, campo de trabalho, campo de batalha, não é para criança, não. Campo de batalha é para quem regaça as mangas e fala assim: vamos que vamos, porque grande é a obra e eu não posso parar. Ei, diga para o seu irmão, para a sua irmã que está ao teu lado: você regaça as mangas, que grande é a obra que Deus tem sobre a sua vida. Capítulo 6. Mas a oposição, eles também não desistem. Sempre que embarcar a obra de Deus, determina sobre nossa vida. Às vezes nós se perguntamos: Senhor, porque tudo que eu faço incomoda? Estou varrendo o chão, está incomodando. Eu vou dar um copo de água, estou incomodando porque eu estou passando na frente. Ei, meu irmão, tu está numa grande obra, tu não pode parar. Sabe por quê? Porque quem te chamou garante. Pastor, de modo quem me chamou, quem te chamou foi aquele que assinou a tua casa. Você pode ir pegar material. Eu encerro. Olha a oposição, sabendo que ela não para, sabendo que ele não para.
resposta para o diabo é essa: estou numa grande obra e não posso